Olá, eu sou Pedro Renan e eu vou apresentar a vocês o canal Cosmologando. Seja bem-vindo a esse canal de divulgação científica. Eu vou fazer esse trabalho no YouTube do Brasil. O canal é para divulgação científica e vai ser voltado para ciência e com o intuito de acabar com aquilo que a gente conhece como fake news no mundo científico, que muita gente se aproveita da ciência para fazer vídeos, imagens, posts, tudo que tenta denegrir a imagem da ciência, né? Para fazer com que as pessoas deixem de acreditar, às vezes por questões de fé e tal. A gente vai ver tudo nesse canal, que tudo seja bem esclarecido, ok? Então, nada melhor do que começar um canal de divulgação científica e falar do método científico, né? Que é extremamente importante, a fase mais importante, né? São as etapas do método científico para que você tenha teorias, para que você tenha a ciência mesmo como a gente conhece, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar do método científico. Olha, o método científico, ele consiste em algumas etapas. Quais etapas, né? Você vai ter a observação de um fenômeno. Fenômeno é tudo que você pode observar e pode se questionar, né? Porque a segunda etapa é o questionamento. Como acontece, segundo Newton? A pergunta não é o porquê, é como acontece. Você sempre tem que se questionar dos fenômenos. Você tem, numa terceira etapa, a produção de hipóteses. Na terceira etapa, você tem a experimentação. Obviamente, você tem que experimentar aquilo que você mesmo falou. E você tem depois a conclusão, né, da sua experimentação, do que você está querendo provar, do que você está querendo mostrar. A experimentação, então, é muito importante para que você consiga comprovar aquelas hipóteses que você tinha suas dúvidas. Porque quando o assunto é você descobrir algo novo, ou você querer trazer um novo conhecimento para o método científico, né, para o mundo da ciência, para o mundo da ciência, você precisa experimentar, e aquilo que tiver nos padrões, aquele experimento que se repete de maneira perfeita, é o melhor. Vai ser o que você vai postular depois, vai ser o que você vai divulgar, tá bom? Então você tem primeira etapa, só recapitulando, primeira etapa é observação de fenômeno, segunda etapa você vai ter um questionamento, terceira etapa você vai ter aquilo que a gente chama de levantamento de hipóteses, quarta etapa, eu fiz um 5, né? Quarta etapa, você vai ter a experimentação dessas hipóteses que você levantou. A sexta etapa, você vai ter aquelas análises, a análise dos experimentos, a análise das hipóteses, e por fim, você vai ter a sua conclusão, tá bom? Agora nós vamos ver exatamente como que o método científico se difere, né, de religião, essas coisas assim. O conhecimento científico se difere do conhecimento religioso a partir do próprio método científico. O conhecimento religioso usa metáforas, usa livros escritos por seres humanos, assim como nós escrevemos, não é por deuses, tá bom? Eles usam metáforas, eles usam maneiras de explicar o universo, explicar fenômenos naturais em nome de deuses ou de Deus. A espiritualidade também entra nesse quesito, mas eu não vou me aprofundar. O método científico não. O método científico ele se baseia nos questionamentos, né? Será que isso realmente bate, né? Será que é isso mesmo que a gente tá vendo, tá presenciando? Portanto, são duas coisas diferentes. As pessoas acham que a religião é afetada pela ciência, a ciência é afetada pela... Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente não pode querer misturar banana e maçã, né?
Então, por isso que eu falo, né? Você que tem fé, você não precisa se sentir ofendido, porque a ciência ela não vai anular a sua fé. Você pode continuar acreditando naquilo que você acredita. Tem gente no mundo científico que prefere desacreditar em Deus, por exemplo. Mas isso é uma escolha da pessoa, tá bom? Então, ciência é diferente de religião, tá? Ciência do método científico, ela é diferente da religião, com certeza, tá bom? Lembrando que ambas são áreas do conhecimento, do saber, né? Então, só isso, para que não haja confusão, você precisa ter essa diferenciação de fé e religião. Voltando ao método científico, se eu quiser me aprofundar um pouco mais, eu posso dizer o seguinte: na observação dos fenômenos, você precisa ver o fenômeno, você precisa presenciá-lo, e você precisa que outras pessoas também tenham presenciado a mesma situação. Vou usar um exemplo, tá? Isaac Newton, sentado debaixo de uma macieira, viu a maçã caindo, tá? Tem versões que contam que a maçã caiu em cima da cabeça dele, mas caiu ao lado dele. O que ele vê? Ele observou esse fenômeno que já tinha sido observado por várias outras pessoas. Agora, basta ele se questionar. Ué, como, né? Como a maçã cai da macieira? Né? O que aconteceu pra... Aí ele começa a produzir, levantar hipóteses. Ah, ela cai porque existe um campo de força que atrai ela, sempre na direção do centro da Terra. Foi uma das hipóteses que ele deve ter levantado. E é que ele depois iria confirmar. Seria que depois viria a gravitação universal de Newton e tal. Então, ele fez experimentos, depois ele concluiu, na verdade, o experimento dele foi mental, né? Mas ele depois disso, né, teria feito experimentos, teria analisado os experimentos e teria concluído. E gerou todo aquele conhecimento de física clássica que você estuda na escola, de gravitação, de força-peso, de etc, etc, etc. Tá certo? Existe também um outro exemplo que eu poderia dizer, né, do movimento browniano, de Albert Einstein. Albert Einstein, na época dele, quando ele ainda trabalhava, eu não estou lembrado se ele trabalhava no setor financeiro, alguma coisa assim. Ele, no seu escritório e tal, ele pegou o teoria do movimento de Brown, que era, você pega um copo d'água, você coloca um grão de pólen e observa que o pólen não vai ter, né, um movimento específico. Ele vai simplesmente andar para um lado, não vai andar para o outro, não vai ter um padrão. E Einstein, ele observou, foi durante uma semana, ele conseguiu observar, era um problema que ninguém sabia solucionar. Ele levantou hipóteses, ele questionou antes, né? Ele observou, questionou, levantou hipóteses, analisou as hipóteses dele e depois ele concluiu o quê? Ele concluiu que o grão de pólen tinha esses movimentos aleatórios porque, na verdade, os átomos do grão de pólen colidiam com os átomos da superfície da água em si. E ia formando um movimento que não tinha um padrão exato, né? A partir daí, foi só pedrada que o Einstein mandou, tá? Só pedrada. Porque isso, isso na minha opinião, já valeria um Nobel para ele. Eu não sei se ele ganhou um Nobel por isso, acho que não. Mas ele solucionou o problema que já estava há bastante tempo, que era o problema do movimento browniano. Se você quiser, você pode fazer esse experimento, qualquer um, de qualquer idade e tal, não tem fogo envolvido, você pega uma tigela, coloca água e pega pólen, a não ser se você tiver algum problema respiratório, né? Pega pólen e coloca em cima, você vai ver que não tem um movimento exato que o pólen vai fazer, ele não vai trilhar um movimento determinístico, né? Depois disso, você vai ter não a queda exata, né? Você vai começar a física da mecânica quântica a partir daí, né? Você vai ter as pessoas vão deixar de acreditar naquilo que era determinístico, né? Mas isso são assuntos para outros vídeos, né? Que eu estou muito ansioso para fazer. Pessoal, no mais é isso.
tá bom? O que eu tenho a dizer do método científico, né? Eu citei exemplos, eu comentei as etapas, de maneira bem resumida, para que você consiga entender. E eu estou aberto a comentários, se vocês quiserem me corrigir nos comentários, estou aberto, tá? E comentários de professores são bem-vindos, mais do que bem-vindos, né? Para correção, se eu falei alguma besteira. Muito obrigado por assistir. Até logo.